Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos do 27 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós louvamos o teu bendito nome por tua graça, pela tua palavra, e também neste momento, Senhor, te pedimos que tu nos dê a iluminação e o entendimento necessário para a pregação, a exposição da tua palavra, e que os irmãos possam estar, ó Deus, sendo edificados, ó Deus, com a palavra, ó Deus, que será pregada neste momento. Assim nós a te oramos, no nome de Cristo. Amém. Na obra A Cidade de Deus, Agostinho ele apresenta duas cidades distintas: a cidade de Deus e a cidade dos homens. A primeira ela é composta por aqueles que vivem para Deus, são ancorados na fé e voltados para a eternidade. A segunda, que é a cidade dos homens, ela por sua vez inclui os que vivem segundo a carne, buscando a realização humana, a realização dos bens temporais. A origem da cidade remonta às figuras de Caim e Abel, aonde o fundador da cidade dos homens é Caim, e está sempre associado ao desejo de posse e poder, enquanto Abel, e sucedido por Sete, simbolizam a fé e a ressurreição, que são elementos fundamentais da cidade de Deus. A cidade de Deus busca a verdadeira paz, que é o gozo eterno de estar com o Senhor, enquanto a cidade dos homens deseja uma paz terrena, frequentemente conquistada por meio de guerras e conflitos. E essa tensão entre as cidades reflete as suas prioridades. A primeira, a cidade de Deus, é a busca pela caridade divina, pela unidade da fé, enquanto a segunda, a cidade dos homens, ela busca ou se organiza em torno de bens transitórios, levando à divisão e à discórdia. E ambas coexistem na história humana, mas seguirão destinos diferentes, sendo separadas definitivamente pelo juízo final, que revelará a plenitude da cidade de Deus. Esse texto, esse livro, A Cidade de Deus, de Agostinho, é bastante interessante pelo momento em que ele foi escrito. Ele foi escrito no momento em que o Império Romano ele sucumbiu, ele foi derrotado, e estavam acusando os cristãos, ou melhor, a derrocada da cidade do Império Romano, justamente os cristãos. Eles estavam levando essa culpa, e Agostinho vai dizer não. Com essa obra ele vai dizer não. A derrocada do Império Romano é justamente para mostrar que esses impérios, o que os homens, a cidade dos homens anseia, ela é passageira, é transitória. Ela não tem como durar para sempre. Em contraposição, que a cidade de Deus, ela tem uma promessa eterna, e ela permanecerá eternamente. E o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo dos 27 ao 30, é uma das passagens mais práticas e teologicamente profunda para tratar o tema da distinção desses dois reinos.
Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses e ele vem tratando de seu posicionamento e com relação à igreja, com relação à sua oração, o cuidado pastoral, a prisão e a situação em que ele escreveu a carta, mas quando é agora, esse texto dos versos 27 ao 30 é um momento de transição, onde ele vai passar para o que chamamos de caráter epistolar, ou seja, quando uma epístola, uma carta, ela é escrita para trazer algumas ponderações, algumas orientações e até mesmo algumas ali um conserto, né, de algumas falhas ou algum procedimento da própria igreja. E o apóstolo Paulo, aqui nos versos de 27 ao 30, o apóstolo Paulo vai exortar a igreja a viver de maneira digna do evangelho. E ele enfatiza a necessidade de unidade, humildade e cooperação na luta contra os adversários que se levantam contra a igreja. Essa passagem, ela reflete o coração pastoral de Paulo, que deseja ver os crentes firmes na fé, comprometidos com a causa do evangelho, independentemente das pressões externas. Paulo, ele vai mostrar que nós devemos viver de forma digna do evangelho, independente das pressões, dos adversários externos, das dificuldades internas que a igreja, assim, ela enfrenta. Então, o ensinamento de Paulo, dos versos 27 ao 30, ele vai nos falar de como nós, cidadãos do céu, devemos viver na cidade dos homens. E é justamente como nós devemos viver nesses dois reinos. Nós somos cidadãos do céu, cidadãos celestiais, temos uma pátria superior, divina, mas estamos vivendo na cidade dos homens. E como lidar com essa tensão? Como lidar nessa vivência dos dois reinos? E o apóstolo Paulo nos leva a meditar sobre os cidadãos do céu vivendo na cidade dos homens. Esse é o tema que eu dei aqui para esta pregação, os cidadãos do céu vivendo na cidade dos homens. E veja, ele inicia nos abrindo os olhos como é o viver na cidade dos homens. Como se dá isso? Ele inicia o versículo 27 com o termo vivei, que possui uma rica carga semântica. A palavra viver, ela possui um significado abrangente. Dependendo do contexto em que ela é utilizada, ela pode ter a ideia de existir, ou seja, viver traz a ideia de existir, ou estar em atividade, ou até mesmo desfrutar da experiência da vida. No entanto, quando nós olhamos para essa palavra como foi escrita lá para os filipenses, que é a palavra politeuste, ou seja, uma palavra que ela é uma palavra composta, ela é a palavra que foram juntadas aqui, que é poli, que vem da palavra polis, cidade, e teuste, que é justamente trazendo um viver para um reino específico. E o fato aqui de Paulo trazer e usar essa palavra era justamente com o significado que tinha ali para os cidadãos romanos. Filipos fazia parte do Império Romano. E o fato de ser cidadão romano nos primeiros séculos não era apenas uma condição legal ou política, mas ela carregava um peso psicológico, cultural e social profundo. Era como ele tivesse ali se orgulhando de fazer parte do maior império. E a cidadania romana era motivo de orgulho, de satisfação, de reverência, representando a participação em uma das maiores civilizações da história, com toda a sua estrutura. Veja, o Império Romano, ele trouxe vários benefícios, as vias, né? As grandes avenidas
Isso foi a ideia vinda ali da cidade de Roma, como também a Pax Romana, a segurança que se dava para os cidadãos romanos, a segurança que poderia estar em todo o reino, e poderia ver também a contribuição do Império Romano quanto às leis. As leis que temos hoje, o direito romano foi justamente expandido, foi ali bem solidificado com os romanos. E isso era motivo de orgulho, não só apenas pelo tamanho do Império Romano, mas pelo seu desenvolvimento como cidade, como polis, como comunidade ali. E então, ali, os cidadãos romanos, ele tinha essa grande satisfação. Eles tinham o orgulho de pertencer a uma potência mundial. Então, fazer parte do Império Romano, ou seja, essa palavra vivei, o significado dessa palavra vivei aqui, para os primeiros ouvintes ou para um cidadão romano, era sinônimo de poder, de uma cultura elevada, de ordem, de domínio territorial. Ser cidadão romano significava estar associado à força que governava o mundo mediterrâneo e o além. A expressão que era usada, civis romanus sum, ou seja, sou um cidadão romano, tinha um peso afirmando não só os direitos, mas a identidade de alguém pertencente à mais poderosa organização político-cultural de seu tempo. E Paulo, quando foi preso, justamente nesse período aqui, em que ele vai à cidade de Filipos, quando houve um balbúrdio ali e Paulo foi preso, e foram soltar Paulo, ele disse, não, olha, não é assim não, vocês me prenderam, fizeram aqui me passar por toda essa situação, eu sou cidadão romano, eu quero que venham as autoridades aqui me prestar um esclarecimento. Tanto é que temeram, entraram num acordo com Paulo, e Paulo foi justamente ali, usou desse direito, sou um cidadão romano. E essa cidadania, ela oferecia um senso de proteção contra arbitrariedades, como foi o caso de Paulo solicitado, dizendo, olha, vocês não podem agir de qualquer forma comigo, eu por ser um cidadão romano. Então, em uma época de instabilidade nas fronteiras do Império, ser um cidadão romano significava muitas vezes a garantia de sua segurança por causa do controle romano. E, além disso, tinha o prestígio social. Ser cidadão era um símbolo de status e elevação social, especialmente nas províncias. E os cidadãos romanos eram vistos como figuras de destaques em suas comunidades. E mesmo dentro de Roma, a cidadania conferia superioridade ali contra aqueles que não eram cidadãos, aqueles que eram também escravos, reforçando o orgulho de pertencer à elite do Império Romano. Então, a cidadania romana proporcionava ali acesso também aos festivais, aos jogos ali olímpicos e os benefícios como o pão e o circo, que simbolizavam o cuidado do Estado com os seus cidadãos. E veja que esse princípio que é de pão e circo, ou seja, a recreação, o divertimento, né, ali, e também o assistencialismo. Bolsa Família, esse princípio do que vemos hoje até mesmo em nosso país, essas manobras, não é de hoje, mas ser cidadão romano, eles desfrutavam de tudo isso aí. E a consciência de fazer parte de uma cultura rica, como a literatura, a arte e a filosofia, gerava um senso de civilização refinada. Eles tinham esse entendimento. E não parava por aí. Havia a exclusividade. No edito de Caracalla, no ano 212 d.C., a cidadania era um privilégio que diferenciava o cidadão dos demais habitantes do império. Essa exclusividade aqui reforçava o sentimento de satisfação, dizendo, olha, eu tenho a grande satisfação de dizer, eu sou romano. E que muitas vezes nós usamos isto. Nós estamos em lugares mais distantes, eu digo, olha, eu sou paraibano.
Eu sou mineiro, eu sou paraense. A cidade a qual nós viemos com todas aquelas suas peculiaridades ali que cada um tinha. E como cidadãos romanos, eles ali tinham tanto orgulho e satisfação de fazer parte do império, que eles exibiam ali algumas insígnias, os títulos, ou seja, eles destacavam nas suas casas, mas também nas suas vestes, esses os emblemas, até mesmo nas lápides, ali onde eram sepultados, eles diziam: aqui está um cidadão romano. E eles demonstravam aqui uma atitude de superioridade em todos aqueles que não faziam parte desse império. E com isso eles participavam de tudo que se relacionava ao Império Romano. Eles participavam de tudo ali. Eles tinham uma espécie de lealdade à causa do Império Romano. Os propósitos, a luta, os seus objetivos. Então eles participavam dos cultos cívicos e demonstravam fidelidade ao imperador como um patrono do povo romano. Eles se curvavam aos imperadores. Eles tinham lealdade aos imperadores, mesmo se eles estivessem distantes ali em lugares e províncias que não faziam parte do Império Romano. Por isso que a nossa tradução aqui da palavra politeuste, ela não consegue expressar de uma forma tão precisa o significado que ela teve no tempo em que foi escrita. E é necessário nós fazermos essa análise, esse voltar ao tempo para dizer o que significa essa palavra. Porque para nós o termo, o verbo aqui, vivei, ele não traz toda essa riqueza de informação, de sentido para o que eram os primeiros ouvintes ali na igreja de Roma. Então, ao fazermos uma análise sincrônica, ou seja, a análise sincrônica é quando nós focamos no significado do termo, em seu contexto, em qual ela foi escrita, qual a intenção do autor ali. E quando traduzimos de forma literal aqui, é dizendo como nós devemos viver dignamente como cidadãos da pátria celestial. É esse o entendimento que Paulo quer nos trazer, como fazemos parte de um império muito superior. E é o que como eu introduzi aqui com o livro de Agostinho, quando ele fala na cidade dos homens e na cidade de Deus. Nós somos cidadãos do império superior, do império celestial. Estamos vivendo aqui na cidade dos homens. E nós devemos viver justamente com o entendimento dessa palavra, como o entendimento que os romanos tinham de fazer parte desse grande e poderoso império. O qual esse império romano, ele é a cidade dos homens, onde ele ruiu. Mas nós temos uma pátria superior. Temos uma pátria que não tem precedentes. É por isso que o apóstolo Paulo, veja, no capítulo 3, versículo 20 da carta aos Filipenses ainda, ele vai justamente falar sobre uma pátria que está nos céus. Veja, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Paulo está justamente usando essa palavra porque os filipenses tinham um entendimento abrangente do significado, o que fazia era ser cidadão romano. E Paulo usa justamente essa palavra para dizer: olha, vocês têm que viver de modo digno do Evangelho, ou seja, como cidadãos da cidade de Deus, uma pátria superior, apesar de estar de fato na cidade dos homens.
envoltos, rodeados de todos esses pensamentos de posse, de poder nas coisas que são terrenas. Por isso que o tema é O Cidadão dos Céus vivendo na cidade dos homens. E Paulo diz como é que nós devemos viver. Então, quando olhamos para o sentido literal imediato dessa palavra, ele vai dizer que nós devemos nos comportar como um cidadão dos céus, mesmo estando na cidade dos homens. E nesse contexto aqui da carta aos Filipenses, implica um modo de vida que reflete as responsabilidades, o caráter esperado de alguém que pertence à polis, à cidade superior, que assume uma dimensão não apenas terrena, mas uma dimensão espiritual. E por isso que, mais uma vez, eu quero fazer um link aqui, uma conexão com o Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aonde ele fala agora da nossa lealdade ao Supremo Imperador, aonde ele governa todas as coisas e até mesmo a nossa adoração. E por isso que o termo está no modo, temos que analisar que o termo viver está no modo imperativo, sugerindo aqui uma ordem enfática e contínua para viver de maneira consistente com os valores do Evangelho. Não é uma opção, é uma ordem do apóstolo Paulo, dizendo: vocês não podem viver de outro modo, não podem se comportar de outra maneira. E por isso nós olhamos aqui para como o apóstolo Paulo inicia a primeira palavra, o significado desse viver no reino dos homens, estar no reino dos homens, como deve ser. Por isso, ao analisar essa palavra, nós vamos ver que Paulo usa esse termo com a intencionalidade cultural, especialmente para a igreja em Filipos, uma colônia romana, onde a cidadania romana era altamente valorizada. Ele usa esse conceito para justamente enfatizar a cidadania celestial, dizendo: olha, vocês estão vendo todo esse império romano, como é que eles pensam, como é que eles amam fazer parte do império. Vocês têm uma pátria superior. Veja, vocês têm algo muito superior que vocês devem entender e viver. E ele prossegue para o segundo ponto, onde ele fala do progresso na fé. Os versos 27b ao verso 28 nos mostra que o apóstolo Paulo tem como propósito o progresso na fé desses irmãos de Filipos. Veja, quando ele diz inicialmente no verso 27b, dizendo o seguinte: para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Então ele mostra aqui o propósito pastoral. Ele diz: vivei de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, aí ele diz: ouça no tocante a vós outros. Ou estando presente, ou ouça, ou estando distante, eu ouça de vocês. Ouça o quê? Aí ele vai dizer que no tocante a vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então o propósito é que o entendimento de serem cidadãos do céu tenha as mesmas implicações do que significa ser cidadão romano. E só que agora de um modo redimido, de um modo santificado. E Paulo passa a mostrar nessa passagem, que ele dá continuidade, 3 elementos centrais para a vivência dos cidadãos celestiais. Ele diz: vivei. Aí ele, no restante desse versículo, ele vai mostrar 3 elementos.
a unidade espiritual, a mentalidade coletiva e a luta conjunta pela fé. Então, um só espírito e uma só alma tem aqui um aspecto que chama os irmãos de Filipos a viverem em unidade. Veja, meus irmãos, isso é de fundamental importância. Essa unidade, essa união. Porque, usando as palavras de Cristo aqui, toda casa ou todo reino dividido, ele não vai subsistir, ele vai ruir. E tinha problemas internos na igreja de Filipos, a qual tinha pensamentos divergentes. No capítulo 4 da carta aos Filipenses, verso 2 e 3 mostra que tinha dificuldades de pensamento dentro da própria igreja. E Paulo se preocupa com isso, ele vem argumentando isso desde o capítulo 1, para que essa divisão ela seja dirimida, ela seja colocada por terra. Quando diz assim, no capítulo 4, versículos 2 e 3, rogo a Evódia e rogo assim que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, um elemento essencial é a unidade. Ele utiliza duas expressões aqui poderosas para mostrar a unidade. Um só espírito e uma só alma. Aqui o termo espírito pode ser entendido como a conexão espiritual que cada cristão tem com Deus. Enquanto a alma se refere à mentalidade compartilhada entre os membros do próprio corpo de Cristo. Nós devemos pensar como uma só alma. Não pode haver divisão. E a unidade espiritual aqui não é uma escolha ou uma opção, mas é um reflexo da própria natureza de Deus. Porque assim como o Deus Trino ali é uma unidade perfeita em diversidade, os cidadãos dos céus, eles devem refletir essa unidade no corpo de Cristo. E através do Espírito Santo, os crentes são capacitados a transcender suas diferenças naturais e a serem moldados pela mente de Cristo. Olhando para a Trindade Santíssima. Nós devemos deixar de lado as nossas diferenças, seja ela qual for. Nós temos que colocar as nossas posições de lado. Veja que quando Paulo escreve lá no capítulo 2, ele diz que Evódia e Sinque pensem concordemente no Senhor. Não é a minha vontade, não é o meu posicionamento ou a de outro qualquer. Ele diz, deixem as suas escolhas, os seus querer, o vosso querer de lado, mas coloque a Cristo, porque ser um só Espírito implica em dependência do Espírito Santo como a fonte e direção. E ser uma só alma significa que a igreja deve agir com uma mentalidade coletiva. A luta do cidadão dos céus começa internamente. Cada membro deve submeter seu ego e buscar o bem do corpo de Cristo. Por isso que a primeira grande elemento é a unidade espiritual. Nós temos que, como igreja do Senhor, ver justamente isso. É uma exortação a nós. Não como algo curativo apenas quando tivermos algum problema, não. Mas de um princípio preventivo. Nós, quando tomarmos as decisões, formos falar, colocar as nossas posições, nós devemos, antes de mais nada, colocar a nossa vontade, o nosso ego aos pés de Cristo, diante do trono de graça. E assim, tendo essa unidade no Espírito, nós temos também, o segundo elemento, é uma mentalidade coletiva. A expressão lutando juntos pela fé evangélica aqui sugere uma postura ativa e combativa contra as forças que se opõem ao reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus.
Estamos na cidade dos homens, mas nós não podemos permitir que o reino de Deus seja atacado, atingido, sem que a gente possa reagir, lutar. Isso, quando falamos que dessa mentalidade coletiva, dessa luta, fala acerca de falsas doutrinas, inicialmente. Como o próprio apóstolo Paulo fala no capítulo 3 de Filipenses, veja, no verso 2, ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui tem dois aspectos quanto a essas perseguições: as doutrinas, os falsos ensinamentos, mas também nos fala aqui de perseguições, de inimigos do reino de Deus, inimigos de Cristo. Então nós temos que ter essa mentalidade coletiva, dizendo: nós temos que estar juntos, lutando juntos. E quando eu falei acerca do progresso na fé, eu usei aqui esse termo, traz uma ideia, e também lutando juntos, traz a ideia de uma força militar, um exército, como também traz a ideia de uma equipe esportiva, que tem que ter essa harmonia, tem que ter justamente essa mentalidade coletiva. E eu usei a ilustração justamente de como o exército romano, ele conquistou vários exércitos que eram maiores que eles. Eles usavam justamente os seus escudos para proteger uns aos outros. Os da frente, o escudo na frente, o da esquerda no da esquerda, no braço esquerdo, o da direita na direita, os do meio para cima. Porque quando vinham os ataques dos inimigos, eles batiam ali naqueles escudos e eram protegidos. E cada um fazia ali de forma coletiva. E veja, quando nós olhamos para os exércitos, nós sempre vemos eles marchando ali na mesma cadência, no mesmo passo. E esse treinamento continuamente. E muitas vezes eu não servi o exército, mas vi ali, fui em alguns quartéis e vi essa prática de eles marchando, e tinha ali que marchar de forma, no mesmo compasso, perfeitamente, uns com os outros, no mesmo tempo, na mesma cadência. Eu dizia: mas para que isso? Isso não tem utilidade nenhuma. Mas quando remonta aqui a essa mentalidade coletiva, é por isso que o exército romano, eles andavam na mesma cadência, no mesmo passo, porque se um atrasasse ou um adiantasse, havia lacunas, e os inimigos com suas flechas, eles conseguiam penetrar e matar alguns soldados ali no meio, e a força estava totalmente derrotada, a tropa estava totalmente derrotada. Então é necessário e Paulo usa esse termo aqui, essa mentalidade coletiva de pensarmos juntos, para que possamos vencer os ataques ao reino de Deus. E ele conclui com uma fé conjunta, uma luta aqui conjunta pela fé. E a palavra traduzida como lutando juntos aqui é usada no contexto de competições atléticas. Aqui Paulo evoca a ideia de um trabalho em equipe, onde cada um desempenha um papel vital para o sucesso coletivo. E hoje, mais que nunca, nós podemos entender o que Paulo quis dizer aqui, quando se fala de atletas de alta performance. Um atleta de alta performance, ele tem que ter uma vida completamente regrada, ele tem que abrir mão de muitas coisas que são lhe oferecidas
A vida como alimentação, sono, treinamento. Muitas vezes tem que deixar a vida com os familiares, passar muitos anos fora, no período que eles estão ali em idade de competição. E para que eles tenham uma alta performance, é necessário muita dedicação e empenho. E é justamente isso, essa mentalidade que parte do individual, que agrega ao coletivo. Paulo está nos ensinando isso aqui. E aqui, quando ele fala dessa fé coletiva, ele fala que acerca da fé cristã. E onde ele quer justamente essa defesa vigorosa, esse alto desempenho numa proclamação constante. A unidade no esforço, aonde torna a luta eficaz. Essa luta não deve ser travada sem amor e sabedoria, dedicação. Nós não podemos levar isso para a individualidade, porque é justamente isso que o apóstolo Paulo está preparando para ele falar acerca do altruísmo, do bem maior, do outro. Ele fala aqui nesse texto, nós estamos analisando dos versos 27 ao 30, mas no capítulo 2, versículos 1 ao 4 de Filipenses, ele vai aqui falar do altruísmo. Veja o que ele fala dos versos 1 ao 4 do capítulo 2 de Romanos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreados afetos e misericórdias. Completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí, nos versos 3 e 4, ele começa a falar aqui dessa coletividade. O bem maior é o bem coletivo, é a igreja. Veja, no verso 3 ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí ele vem justamente trazer esse princípio do atleta de alta performance, do coletivo, da igreja do Senhor. Estamos no momento inicial como igreja. Estamos nos anos iniciais como corpo de Cristo. E é importante que nós nos dediquemos, nos esforcemos. Isso aqui, meus irmãos, o atleta de alta performance. E como é que podemos aplicar isso para nós como igreja? O esforço de estarmos juntos, de colocarmos o bem comum da igreja, da unidade, do posicionamento daquilo que cremos, da defesa da fé, da defesa do reino de Deus. Então, o progresso do cidadão dos céus nessa luta é medido pela disposição de sacrificar preferências pessoais para que o evangelho avance, para que a igreja do Senhor cresça. E o testemunho de unidade em meio à diversidade é um dos maiores argumentos para o cristianismo. Em meio a essas diversidades, a essas lutas, a esses blocos, e o que é usado hoje como as minorias, não é? Dividir para conquistar, nós devemos vencer isso, sermos unidos, juntos, para que em meio a essa grande diversidade, a marca de nós como igreja seja a nossa unidade. Paulo aqui, ele traz a conexão da cidadania celestial dos crentes com seu comportamento terreno, com o propósito de que nós estejamos sempre atentos à nossa cidadania celestial.
Estar firmes em um só espírito, em uma só alma, implica numa submissão contínua ao senhorio de Cristo e uma rejeição dos padrões do mundo, dizendo: apesar de eu estar na cidade dos homens, eu não sou da cidade dos homens. Eu sou cidadão celestial. E falar com propriedade, com amor, com muito entusiasmo, dizendo: eu sou cidadão dos céus. Eu sou cidadão de uma pátria superior. E Paulo, ele mostra-nos aqui que a realidade, qual é a realidade da cidade dos homens. O verso 28b do capítulo 1 até o verso 30, o apóstolo Paulo, ele aprofunda o entendimento da realidade espiritual da cidade dos homens para os cidadãos dos céus, ao informar que sofrimento, fé e unidade é um combate espiritual contínuo. Nós não vamos ter trégua até chegarmos na pátria celestial. Nós estamos em guerra. Nós estamos entrincheirados. Veja que como é que o apóstolo Paulo nos fala acerca dessa realidade da cidade dos homens. Ele fala primeiro sobre o contraste entre perdição e salvação. Ele vai dizer no verso 28, parte B, o seguinte: o que é para eles prova evidente perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Paulo aqui, ele apresenta um contraste claro entre aqueles que rejeitam o evangelho e aqueles que o abraçam. Aos olhos dos que estão no mundo, meus irmãos, a vida dos cristãos é marcada por perseguições e renúncias, o que para muitos é loucura e fracasso. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, veja, eu quero que você, se você quiser acompanhar ou fazer a leitura, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, onde ele externa esse pensamento de uma forma muito precisa. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então o apóstolo Paulo revela que essa aparente perdição é na verdade uma evidência de salvação da parte de Deus. Então o mundo pensa que o sofrimento cristão é uma derrota, porque eles ficam imaginando, dizendo: rapaz, vocês não usufruem da vida. Vocês não vão para a festa, vocês só vivem na igreja, isso é uma coisa monótona, vocês se reúnem ali só para adorar como culto. Que graça tem isso? E a vida como vocês vivem aí, abrindo mão de muitos prazeres da vida. O mundo pensa que isso é uma derrota. Mas Deus, ele afirma categoricamente para todos nós que somos cidadãos do céu, que é uma marca, um sinal da obra redentora de Deus em nós. Quando nós sofremos por causa de Cristo, isso é uma marca que somos filhos de Deus. E onde afirmamos isto? 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, veja. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Enquanto os inimigos do Evangelho veem a oposição a nós como algo vitorioso, como algo que eles tomaram vantagem, que eles nos derrotaram, Paulo ensina que o sofrimento é uma marca da aprovação divina. Sendo essa leve e momentânea provação produz em nós eterno peso de glória. As aspirações celestiais
É isso que Paulo quer trazer desde o início do versículo 27. As aspirações celestiais, a forma como nós lidamos com isso no nosso íntimo, no nosso coração. A salvação, meus irmãos, é uma obra exclusiva de Deus. E Ele a demonstra sustentando seus filhos em meia oposição. Essa prova evidente aqui não apenas fortalece o crente, não apenas nos traz amadurecimento. Não. Essa prova, irmãos, funciona como um testemunho contra os ímpios no juízo final. Paulo, quando diz que para nós tem eterno peso e glória, ao mesmo tempo vai dizer que todos esses ataques que é feito contra a igreja do Senhor, vai ter um juízo contra eles, porque eles estão militando contra o reino eterno. E nós podemos compreender isso nas palavras de João, quando ele escreve ali o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículos 10 e 11, diz assim, Apocalipse capítulo 6, versículos 10 e 11, que diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente foram. Dizendo: olha, vai chegar um tempo, calma, porque os nossos irmãos que foram mortos por causa do Evangelho, eles não consideraram a vida deles preciosa demais do que a causa do Evangelho. Morreram por causa de Cristo. Eles colocaram diante de Deus, perguntaram ao Senhor, dizendo: Senhor, até quando? Quanto tempo ainda demora para que os ímpios eles sejam julgados, exterminados? E os salmos, e principalmente o Salmo 137, que nós cantamos aqui, ele externa bem essa ideia. Quando ele começa dizendo que quando estavam lá nos rios da Babilônia, eles pediam canções alegres, e eles diziam: como eu vou ter uma canção alegre se eu estou distante da cidade de Deus? Eu não estou lá, vocês nos arrancaram, vocês tiraram todos os fundamentos dali, como é que a gente vai se alegrar? Aí ele vai dizer que o Senhor deu pago a vocês. Essa ideia do juízo. Então o progresso do cidadão dos céus aqui reside em sua capacidade de interpretar corretamente sua situação. Como ele se encontra, dizendo: eu sou o cidadão do céu. No entanto, eu estou na cidade dos homens. Eu não estou na cidade de Deus. Porque muitas vezes as pessoas querem entender o momento e sua situação aqui neste mundo, misturando aquilo que é ideal e o que é real. Idealmente, o que era ideal é que a igreja vivesse em harmonia, no seu pensamento, não tivesse dificuldades nem problemas. Mas nós temos dificuldades e problemas. E quando nós ansiamos e dizemos, e nós aceitamos que a igreja aqui viva nessa realidade de conflito, dificuldades por causa do nosso pecado ainda, nós às vezes não lidamos corretamente, esfriamos na fé, nos afastamos de alguns irmãos, e isso não traz bons frutos. Nós temos que ver, o cidadão dos céus, ele tem que ver além das circunstâncias terrenas e reconhecer que o que parece perdição é na realidade evidência de uma comunhão com o Senhor, porque o sofrimento ele é um privilégio redentor.
Veja aqui no versículo 29, ele vai dizer: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele. Aqui Paulo vai trazer uma verdade que contradiz a lógica humana. Sofrer é um privilégio e não um castigo, que é concedido por Deus. A palavra aqui concedida vem de uma palavra que é junta de charizomai, que é a palavra graça, relacionado aqui, utilizado para Paulo como algo que é benéfico para nós. E carrega um significado profundo dentro de um contexto teológico do Novo Testamento. Como eu disse, a palavra charis, que significa graça, denota um ato de conceder ou representar algo livremente e muitas vezes com ênfase da generosidade daquele que é doador, que é justamente o Senhor. E zomai, ou seja, vos foi concedida a graça, ou seja, nos foi dada essa graça. Refere-se aqui a um dom que foi dado aos crentes. Então, ele está dizendo que o ato de crer em Cristo também vem junto com o ato de sofrer por Ele. E em ambas as situações são apresentados como uma dádiva da parte do Senhor. Como assim? Veja como o mundo vai imaginar e interpretar isso. Essa dádiva, onde desafia perspectivas humanas, convencionais, de privilégio e sofrimento. Onde estamos num contexto em que as pessoas só querem privilégios. Não estão procurando ali os seus direitos. Eles não querem lidar com o ônus, querem apenas o bônus. Então, Cristo mesmo, meus irmãos, nos ensinou que nós enfrentaríamos perseguições. Cristo, quando chama-nos, Ele nos abre os olhos, dizendo: olha, eu quero que você entenda a realidade. Eu quero que você entenda o que é ser crente, o que é fazer parte do reino de Deus. João capítulo 15, versos 18 a 20, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, o apóstolo Paulo, ele ecoa as palavras de Cristo. Quando Cristo diz: olha, se ele vos odeia, vai odiar a mim também, porque vocês defendem a mesma causa, a minha causa, vocês são meus súditos. E como o inimigo vai ter harmonia com você? Não vai ter de modo nenhum. Então, aqui o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizendo: olha, vos foi dada a graça de sofrer por Cristo. E aí, meus irmãos, é como nós nos colocamos diante do imperador, do rei da cidade da pátria celestial. Como nós adoramos a Ele, como nós nos submetemos a Ele. Porque Ele diz: o servo não pode ser maior do que o seu Senhor. Então, o sofrimento do crente é evidência da nossa união com Cristo. Assim como ele padeceu injustamente, o cristão participa de seus sofrimentos. E por isso que, ao participarmos da ceia do Senhor, nós temos que entender que tem esse significado. Nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo, co-participantes no sentido de que Cristo sofreu na cruz do Calvário, também foi os nossos sofrimentos. Nós temos essa unidade com Cristo, essa ligação com o Senhor. Então, aqui o apóstolo Paulo, nesses versos 27 ao 30, ele vai nos falar dessas duas cidadanias. E eu quero concluir dizendo, irmãos, que a nobreza de ser cidadão dos céus reside no destino glorioso
que nos foi preparado. Quando Paulo diz viver acima de tudo por modo digno do Evangelho, ele traz essa ideia desses dois reinos. E temos que entender que não somos apenas peregrinos nessa terra, mas herdeiros de uma pátria eterna. A consciência desse destino molda as nossas prioridades. É necessário que nós entendamos que temos um reino eterno, que fazemos parte desse reino, que ansiamos esse reino, e essa consciência molda as nossas decisões, molda as nossas reações, os nossos pensamentos, as nossas ações estão aqui, tem que estar condicionadas a que reino nós pertencemos. E o que define que reino nós pertencemos é a forma como nós vivemos, o modo digno do Evangelho. Porque para Deus, meus irmãos, o que mais importa não é a forma como nós morremos, porque não houve morte mais horrenda do que a morte de Cristo. Mas o que importa para o Senhor é como nós vivemos, como cidadão celestial. Portanto, a nossa cidadania celestial implica numa postura de peregrinação. O cidadão da cidade de Deus, embora habitem temporariamente no mundo, não pertence a ele. Por isso que Agostinho ele ressalta que a cidade terrena é dominada pelo amor desordenado e pela busca egoísta de poder. E os cidadãos dos céus vivem como embaixadores do reino de Deus, sendo conduzidos por valores superiores, mesmo em meio às tribulações terrenas que nós enfrentamos. Portanto, meus amados irmãos, nós, como igreja do Senhor, temos que viver de modo digno do Evangelho. O cidadão dos céus, vivendo na cidade dos homens. Como nós devemos viver? E o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versos 27 ao 30, ele nos traz esse ensinamento de como viver na cidade dos homens, mas sendo cidadão do reino da cidade de Deus e vivendo como cidadão desse reino. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo. Amém. Amém.